Aí no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 1 em diante, eu creio que não tem nenhum texto que revele mais sobre o trabalho do Evangelho. Não tem nenhum texto na Bíblia que deixe mais explícito a questão do trabalho do Evangelho, o que o Evangelho representa. E quando Isaías profetizou isso, cerca de 700 anos antes de Jesus, ele viu o penoso trabalho do Evangelho. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus sofreu. E a verdadeira pregação do Evangelho. E os primeiros versículos desse texto são fantásticos, que eles figuram bem o que representa a Boa Nova. Olha só, diz assim: quem creu na nossa pregação? É a pergunta de Isaías quando ele escreve: quem creu na nossa pregação? E a quem é revelado o braço do Senhor? O Evangelho, a pregação do Evangelho, a Boa Nova, a vida do Evangelho, aquilo que o Evangelho alcança. E aí ele começa a descrever as características, porque foi subindo como um renovo. O Evangelho é um renovo para mim e para você. Um renovo é uma nova vida. É como se ele estivesse vendo um broto. O Evangelho é como um broto, um renovo, algo que produz vida, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Porque, apesar do Evangelho ele ser esse renovo como um broto, uma vida nova, algo que está apenas se desenvolvendo no seu início, ele tem nas suas características algo de tenebroso e sombrio. Por que mais tenebroso e sombrio como uma raiz de uma terra seca? É sequidão. Jesus falando, sai da tentação no deserto. Tem um texto aqui de Mateus capítulo 4, versículo 16, que ele diz assim: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região de sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. O Evangelho que sobe como um renovo e como uma raiz de uma terra seca, algo sombrio. Embora o Evangelho seja, como descrito aqui nesse texto que eu li, que ele é luz nas trevas. Deus está trazendo através do Evangelho luz para as trevas da humanidade, luz para dentro do interior humano. Existem áreas da vida do ser humano que precisam ser iluminadas, e o Evangelho é essa luz. Então Jesus, ele vem e brilha com o seu Evangelho, porque Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a própria luz. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Amém. Mas nem sempre é possível perceber isso como algo bom. Ele diz aqui, Isaías, continuando, que ele não tinha aparência nem formosura, e nós, olhando para ele, nós não via
beleza alguma que nos agradasse. Você olha para o sacrifício de Jesus, você olha para a entrega de Jesus, a obra da cruz que ele fez, você não vê beleza alguma. Mas o poder do Evangelho ele está na cruz. O poder do Evangelho está em você olhar para a cruz. Nós precisamos olhar para aquela cruz e aceitar e crer naquela cruz. Porque Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. E nós olhava para isso e não via beleza alguma que nos agradasse. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores. O profeta está descrevendo ele como um homem de dores, porque o caminho de Jesus aqui na terra, irmãos, foi um caminho de sofrimento. Jesus não nasceu num palácio. Eles esperavam um rei, mas esse rei não nasceu num palácio. O sofrimento de Cristo, ele já começa no seu nascimento. Não havia um lugar para se hospedar, não havia uma hospedaria, teve que nascer numa manjedoura, num estábulo, e não parou por aí. Quando era menino, foi perseguido de morte. Sempre foi um caminho de sofrimento. Ele vem como uma raiz de uma terra seca. Foi uma humilhação sempre a sua vida. Sofrimento durante toda a vida. Tomou ele sobre si todas as fraquezas do ser humano. Todas as fraquezas dos homens, os delitos dos homens, ele foi absorvendo sobre ele durante a sua vida. Você olhar para Jesus, por exemplo, a religiosidade da época olhava para Jesus e o desprezava. Porque ele era um Galileu, ele foi criado em Nazaré, ele era de regiões humildes, ele andava no meio do povo, ele tomou as nossas fraquezas e delitos, passou fome, ele não tinha, como ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde dormir, não tem onde encostar a sua cabeça. Por isso que quem seguia Jesus teria que compreender que Jesus, ele estava ali superando a vida e vivendo a vida normal de qualquer pessoa. Com todo tipo de sofrimento, com todo tipo de intempéries da vida, assim como nós, que enfrentamos a vida cada dia, com todas as condições e circunstâncias que a vida nos apresenta. Por isso que Jesus, ele tem que ser a interpretação da própria vida. Nós temos que interpretar a vida que vivemos através de Jesus. Jesus sofreu durante a sua vida inúmeras acusações e suspeitas. Foi rejeitado, foi chamado de glutão, de blasfemador, de beberrão, exposto a todo tipo de grosseria e brutalidade, assim como a nossa vida. Muitos inimigos se levantaram contra Jesus durante a jornada de Jesus. Ele era um homem de dores, perseguido, rejeitado, caluniado. Ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso. Ferido de Deus, sofredor, transpassado, carregador dos nossos pecados, levou toda a culpa sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos os homens são doentes. Todos os homens têm doenças, doenças incuráveis, doenças hereditárias.
Mas Jesus leva consigo tudo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele é o próprio remédio. Ele tem o método da cura. Muitas vezes nós falamos de cura física, mas Deus quer curar primeiro o nosso espírito. Deus quer curar a nossa alma. Deus quer curar o nosso interior. Através do sofrimento de Jesus nós somos sarados. Nós precisamos andar como pessoas saradas. Pessoas libertas, pessoas livres, pessoas que estão completamente livres de tudo que é fardo que foi colocado sobre nós. Ele mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Ele quer nos aliviar. Nós precisamos aprender o espírito do Evangelho. Ele carregou os nossos pecados, Ele carregou as nossas culpas, Ele nos liberta das maldições. Ele e o seu sacrifício é um sacrifício suficiente e eterno a todo que crê. Ele é a purificação de todos os nossos pecados. Precisamos aprender a andar livres. Amém. Você é livre de todo pecado, de toda culpa. Porque o pecado como culpa já foi levado na cruz do Calvário. Amém. Todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro estão perdoados. Quando Jesus perdoou lá atrás, Ele estava perdoando os meus pecados de hoje. Isso foi lá no passado. Lá no passado Ele estava me perdoando. Lá no passado Ele estava perdoando pecados do futuro. E hoje, nesse momento, Ele está perdoando os seus pecados. Por isso nós temos que ter esse entendimento. Jesus levou sobre si todo o pecado do passado, do presente e os que ainda vamos pecar. E se você pecar no futuro, já está perdoado. Porque aquele sacrifício é eterno. Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez, Ele faz, Ele fará. Ele era, Ele é e há de vir. Jesus é e acabou. Nós precisamos crer e andar livres, andar nessa liberdade. Há muita gente com medo, com culpa, com condenação. O pecado como culpa e condenação já está perdoado em Cristo Jesus. Ele carregou, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que bacana, gente. Isaías viu isso 700 anos antes de Jesus morrer na cruz. E Jesus morreu na cruz e nós fomos perdoados pela cruz de Jesus. Mas a palavra de Deus diz também que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. É o Cordeiro eterno, um sacrifício eterno. Antes que houvesse a cruz do Calvário, Ele já é o Cordeiro eterno, imolado por mim e por você, imolado por aqueles que antes da cruz erguida no Gólgota, também encontraram um Cordeiro que os salvou e os libertou e os transportou para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Ou você acha que para trás da cruz não tem salvação nenhuma? Por isso que o homem foi criado já num ambiente de salvação. Todos aqueles que encontraram esse Jesus eterno estão salvos, estão guardados com Ele. Amém. Não só nós, que conhecemos a informação de que Jesus morreu há 2000 anos, mas aqueles que não tinham a informação, para trás da cruz também, de alguma forma encontraram um meio de salvação por intermédio do Cordeiro eterno de Cristo Jesus. Por intermédio do Cordeiro eterno de Deus, o Cordeiro imolado.
desde a fundação do mundo. Todo aquele que crer, ele concede perdão. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, foram aniquilados através do seu sangue, foram afastados de nós, foram totalmente perdoados. Deus lançou para trás de si, foram lançados nas profundezas do mar, foram esquecidos para sempre. Amém. Aleluia! Nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado e não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele assumiu as nossas dores, as nossas culpas, as nossas vergonhas. Tudo estava sobre esse Cordeiro de Deus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. E quando ele der a oferta pelo pecado, ele verá a posteridade. A sua posteridade prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O penoso trabalho de Jesus, como raiz de uma terra seca. É um renovo, o Evangelho é novidade, o Evangelho é boa nova, o Evangelho ele nos transforma. Quando você crê nele, você recebe todo o poder que o Evangelho tem. Existem várias narrativas a respeito do Evangelho por aí. Mas o Evangelho verdadeiro e eficaz é aquele que você assume ele como sendo seu. É aquele que você assume ele para dentro do seu ser, como uma verdade e uma prática. E uma prática de vida todo dia. É você receber o Espírito de Jesus em você e o Espírito de Jesus guiar seus passos. O servo do Senhor, o justo, justificará a muitos, porque as suas iniquidades ele levou sobre si. E o Senhor colocou sobre Jesus toda a sua glória, por causa da sua obediência. Ele obedeceu até a consumação final. Foi um servo justo de Deus. Ninguém podia culpá-lo do pecado, porque ele era um cordeiro imaculado, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem pecado. O Senhor trouxe tudo isso sobre ele para que eu e você fôssemos libertos, livres. Por isso que nós somos fruto do penoso trabalho de Jesus, do penoso trabalho da alma de Jesus, do sofrimento de Jesus. Esse é o verdadeiro caráter do Evangelho. É você olhar para Jesus, saber que em Jesus você já está perdoado de todos os seus pecados. Você está sarado de todas as suas dores. E nós precisamos andar nessa vida, no caminho de Jesus, no caminho do Evangelho, no caminho da graça de Deus, no caminho do amor de Deus, no caminho do perdão de Deus, e imitando a boa nova de Jesus para os nossos semelhantes. Imitar o Evangelho é ser Jesus nessa terra, ser um filho de Deus nessa terra. Não é dizer
que é. Não é dizer que é de Jesus, é apenas ser. Tem um texto aqui de Romanos, no capítulo 10. A palavra do Evangelho, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, o Evangelho que pregamos. Se com tua boca, o que sair da tua boca for de Jesus, e no teu coração, porque da boca procede o que vem do coração. Se com tua boca confessares a Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Confessar com a boca a salvação de Deus e conversar com a boca a respeito de Jesus é ser de Jesus. É ter o significado de Jesus nessa terra. Porque eu posso confessar com a minha boca a Jesus, que Jesus é o Salvador. E na verdade eu não ser nada de Jesus. Porque todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Mas quem acreditou nessa pregação? Quem pode acreditar nessa pregação do Evangelho? Quem pode acreditar nisso? Porque a fé vem pela pregação do Evangelho. E a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem quando você se torna uma palavra viva nessa existência. Mas que palavra viva? A palavra de Cristo. Você também é comparado como um renovo, surgindo como raiz de uma terra seca, embora sem aparência nenhuma e nem formosura. Mesmo que as pessoas olhem para nós aqui nessa existência, sem compreensão, todavia, representamos o Evangelho. Todavia, representamos a Jesus com a nossa própria vida e existência nessa terra, sendo a imagem de Cristo, sendo a imagem e semelhança de Cristo nessa terra. Isso é Evangelho, é ser Jesus nessa existência. Embora não tenhamos aparência nenhuma. Jesus também não tinha aparência, mas mesmo sem aparência, Ele estava carregando sobre si todos os pecados da terra. Hoje nós estamos libertos, livres, restaurados. Estamos prontos nessa terra para sermos pregadores do Evangelho. Pregadores com a nossa própria vida. Com a nossa própria vida sendo a imagem e semelhança de Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Amém. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. Que nós possamos expandir a boa nova de Jesus, o Evangelho de Jesus, para todo o ser humano, que as pessoas possam encontrar em mim e em você algo de bom. Venha e veja o Evangelho. Isso é uma responsabilidade para mim e para você. Sermos Evangelho, sermos boa nova. Nós precisamos ser boa nova de Deus para as pessoas. Onde há dor, que eu leve a cura. Onde há mágoa, que eu leve a compreensão. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há aquelas rixas, divergências. Onde não há perdão, que você leve o perdão. Leve o Evangelho. Você é o próprio Evangelho nessa terra. Nós somos Evangelho. Você tem que ser Evangelho, boa notícia. Que as pessoas possam se abrir para nós. Que as pessoas possam confiar. Olhando para nós, encontrar uma palavra de ânimo. Encontrar uma palavra de graça olhando para nós. Para mim e para você. Isso é ser Evangelho nessa existência. Aleluia. Que nós possamos ser
Amém? Amém. Glória a Jesus.